Mais de 25 jogos passaram na mão da nossa equipe aqui em abril. Chegou a hora de trazer o veredito e informar a vocês o que vale a pena e o que é melhor vocês não darem tanta atenção. Além das surpresas que vieram, que eu acho que vocês não estão esperando porque a gente também não tava. São jogos diversos como o DNF Duel, que é o novo jogo da empresa de Guilty Gear. Tem o Mage Seeker, que é o novo spin-off de League of Legends. Tem o Omega Strikers, que é o melhor jogo grátis desse ano. Tem surpresas como After Image, exclusivos como Advance Wars 1+2, o jogo brasileiro God of Rock e decepções que vocês precisam passar longe, mas daqui a pouquinho eu falo delas pra vocês. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e essa é a Tier List de abril, o nosso quadro mensal de avaliações e feedback geral dos jogos que a gente jogou ao longo do mês. Se você quer acompanhar o nosso quadro mensal de avaliações e lançamentos, então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão e é muito importante ativar o sininho de notificações, porque é uma vez por mês que a gente faz esses especiais. Lembrando que todos os jogos estão aqui, ó, separadinhos, bonitinhos, na timeline do vídeo para você poder ir direto onde você precisa, e que a maioria desses jogos está também em outras plataformas além do Nintendo Switch, então mesmo que você não tenha um Switch, é bacana acompanhar essa nossa série aqui. Então se você gosta mesmo de games, vamos nessa, porque eu preparei algo muito legal para vocês. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, parceira oficial Nintendo no Brasil para mídia física e também consoles. Você quer comprar os jogos da Nintendo como Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey e até mesmo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom quando ele for lançado? Entra na Easy Games para você encontrar os produtos nacionais oficiais com o menor preço e todo o site à pronta entrega, o que faz com que o tempo de envio seja baixíssimo e para qualquer lugar do Brasil. O atendimento da Easy Games também é muito bom, vocês podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou até mesmo para pedir alguma sugestão do que é melhor no caso de vocês. Eles têm acessórios para Nintendo Switch como controles, cases, capas oficiais, tem os jogos da Nintendo, tem os consoles como Nintendo Switch Lite, Switch OLED e também a edição especial de Zelda Tears of the Kingdom do Nintendo Switch OLED, e também tem PlayStation e Xbox. Acesse o link aqui na descrição para conhecer a Easy Games, é uma loja super de confiança e valeu Easy Games aí por apoiar o nosso trabalho. Começando a primeira parte com os jogos exclusivos que foram lançados esse mês e os maiores lançamentos também. Tivemos dois grandes lançamentos da Nintendo e o primeiro, um que havia sido anunciado há anos atrás e só estava esperando o momento certo para lançar, Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Esse jogo é o remake de dois jogos da série Advance Wars lançado pela Nintendo no Game Boy Advance. Esses jogos eles deram tão certo na sua época que eles mantiveram o nome até mesmo no DS. A série Advance Wars ela virou referência em jogos táticos e tudo que veio depois dela foi basicamente influenciado pela gameplay tática que esse jogo criou. Esse remake ele foi feito pela WayForward, a empresa que fez o Shantae e também o River City Girls. E aqui o jogo deixa claro que toda a guerra se passa em um tabuleiro e não numa guerra do mundo real, ou pelo menos um mundo fictício que eles tenham criado ali. O jogo, além de trazer dois remakes do primeiro e do segundo jogo, garantindo assim cerca de 40 a 60 horas ali de gameplay, ele traz também missões extras e uma diversidade grande de conteúdo, incluindo um criador de mapas que você pode criar e compartilhar com seus amigos, além de um modo online para poder jogar com os amigos, o que é uma falha porque podia ter um modo online contra desconhecidos também na internet, mas o jogo não tem matchmaking, você só vai jogar online com seus amigos. E a mesma coisa acontece para o compartilhamento das fases que você cria. Os desafios têm que ser enviados apenas para os seus amigos e vocês não podem baixar por dentro do jogo as fases criadas por outros jogadores. Tem que procurar as comunidades ali na internet para conseguir encontrar. O jogo também conta com multiplayer local, isso para até 4 jogadores, o que é muito bacana. Só que talvez seja um pouco difícil você encontrar muitos amigos que gostem bastante desse tipo de gameplay tático. Pelo menos aqui no meu círculo de amigos é um pouco difícil. Mas tudo isso faz de Reboot Camp um super pacotão com muito conteúdo para desfrutar. E eu sei que é polêmico dizer isso, mas também fazer valer o preço cobrado, porque em termos de conteúdo ele não deixa a desejar. Isso dá mais ou menos certo. A verdade é que apesar de ser um jogo bem feito, o estilo de jogo nesse escopo, com tantos jogos indies de qualidade como Wargroove, não combina mais com um super lançamento a preço cheio. O jogo ele tem um level design de altíssima qualidade nas batalhas. Lembrando, os jogos originais são da mesma empresa de Fire Emblem, então em gameplay não dá para
para reclamar das suas missões. A variedade de unidades, o número de desafios únicos de diversos mapas e o desenho desses mapas é brilhante, cara. Se você gosta de gameplay tático, esse aqui talvez seja um dos melhores jogos que você pode comprar hoje em dia nesse estilo. A parceria da Nintendo e da WayForward ficou ótima para conseguir reviver a série, mas no futuro seria melhor ter um preço mais convidativo ou então dar uma repaginada completa. Afinal, esse remake é basicamente o mesmo jogo de Game Boy Advance, só que com gráficos atuais. Mas só o gráfico mesmo. Falando nos gráficos, eu achei que ficou muito bonitinho o lance dele tá no tabuleiro, eu achei muito legal também os personagens parecerem soldadinhos de chumbo, e as cenas de animação ali em anime, quando tem, são muito bem feitas. Mas eu ainda achei que é um pouco simples demais. Apesar dele ser extremamente bem polido e redondinho, no início do jogo talvez você estranhe um pouquinho, pelo menos a movimentação das tropas terrestres. Essas eu achei um pouco estranho, cara, que não tá tão bem polido assim, apesar de bonitinho. Os personagens, quando eles andam em cima do chão, parece que o pezinho deles desliza e eles não se movimentam no mesmo ritmo de cada passo da perna, sabe? Isso rolou um pouquinho de estranhamento sim, depois que você repara, mas eu acho que pra dentro do propósito do jogo, eles acertaram no que eles queriam, fazer um Advance Wars com aquele visual ali do Zelda Link's Awakening. E nisso eles conseguiram, ficou um jogo bonitinho. Mas assim, galera, quem tá interessado, realmente acho que é melhor você utilizar o voucher pra você poder pagar R$250 em vez de 300 nesse jogo, tá? Agora, quem que deve gostar desse game? Olha, quem quer boas batalhas de estratégia tática e somente isso, e em grande quantidade, vai amar esse jogo, porque ele vai colocar sua cabeça pra pensar, as batalhas elas não são tão fáceis assim. Aliás, isso aqui é um ponto bastante importante, tá? Apesar do visual bem convidativo, isso não é um jogo de criança. As batalhas elas são desafiadoras desde o início, você realmente tem que utilizar estratégias pra conseguir vencer. É muito diferente de jogos táticos de entrada, como por exemplo o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Agora, quem não deve gostar desse jogo? Bom, é o oposto, né? Quem busca algo também fora dos combates, bom, não vai encontrar muita coisa aqui nesse jogo. Ele é muito combate, 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 faz fase pra ter mais combate, e a história ela é simples o suficiente, não é cheia de reviravoltas, nem nada disso, você realmente tá ali pelo combate tático, e por gostar dos personagens que eles são interessantes, são bonitinhos, mas assim, a história não é muito profunda não. Em termos de preço versus a qualidade do jogo, a gente considera que ele é um pouco caro, e não muito caro, né, por causa do conteúdo que é bastante extenso. A Nintendo poderia ter cobrado um pouco mais barato nesse jogo. Em termos de performance, 5 de 5 é a nota que a gente dá. O jogo roda lisinho. Os pontos de destaque deles são nas pré-indicações do Coelho Awards aqui como melhor remake e melhor jogo de estratégia. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo, ele vai se encaixar aqui na nossa tier A. Galera, Advance Wars é um jogo redondinho, é bonitinho, mas realmente é pra quem gosta muito desse estilo, é um jogo bem de nicho mesmo, e existem opções melhores e mais baratas pra quem tá querendo entrar nesse estilo tático. Agora, quem já ama, aí esse jogo é um prato cheio. Agora, o próximo jogo, apesar dele não ser um jogo novo em si, ele é sim a expansão de um dos jogos mais importantes do Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed. Granddad! Take care of Nile, the future. Granddad! It's in your hands, Matthew. Shulk, que é o personagem do primeiro Xenoblade Chronicles, o Rex, que é o personagem do segundo Xenoblade Chronicles, e o N, que é um vilão em Xenoblade Chronicles 3, estão todos no mesmo lugar. Mas como que isso aconteceu? Bom, quem conhece o enredo de Xenoblade sabe, mas mesmo quem só jogou Xenoblade Chronicles 3 já entende o suficiente para saber que essa história é o ponto crucial que interliga toda a trilogia e encerra o arco de Klaus. Mesmo sendo uma expansão, e infelizmente que não é standalone como o Torna The Golden Country, Future Redeemed é um destaque de 2023. O jogo ele pega um dos melhores jogos do Nintendo Switch, aprimora o combate, ou seja, o combate desse jogo aqui é melhor ainda do que o Xenoblade Chronicles 3, ele revisita cenários clássicos, que vai pegar no coração dos fãs, vendo aqueles mesmos locais que vocês já passaram, só que agora completamente modificados. Essa DLC também coloca personagens icônicos todos juntos, e por um motivo específico dentro da história, não é só fanservice não. Além de desenvolver
desenvolver também bons diálogos e interação entre esses personagens. E no fim, ele entrega a conclusão de uma jornada épica que começou no Wii. Então sim, galera, basicamente, se você gosta de Xenoblade, você precisa jogar essa expansão. Future Redeemed, ele dura cerca de 20 a 30 horas para ser terminado. É basicamente um jogo inteiro. E você pode ir até um pouco além nessas horas se você quiser completar todas as quests. Então, como eu falei, ele sozinho vale o pacote de expansão do Xenoblade Chronicles 3, que também tem alguns outros benefícios, né? Como missões extras, roupas, itens e até um modo roguelike ali em Xenoblade Chronicles 3, que não é o Future Redeemed, né? Que se passa dentro do jogo em si. Eu não recomendo você começar a série Xenoblade por Future Redeemed, mas seja lá como você vai começar, comece e passe por Future Redeemed, porque mesmo sendo uma expansão, ela vai ser uma das melhores experiências que você vai ter em 2023. Em termos de preço versus a qualidade, eu digo que o Future Redeemed, ele está com um bom preço, porque esse é o valor do pacote como um todo, né? Com as 3 ondas de conteúdos ali que Xenoblade Chronicles 3 teve. Então é um bom preço para uma DLC bem extensa. Em termos de performance, 5 de 5 também, é um jogo que roda muito bem. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações aqui para o nosso Coelho Awards, é para melhor conteúdo pós-lançamento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a série Xenoblade, por onde que começa, por onde que você vai, assiste esse vídeo aí, que é o nosso guia da série Xenoblade aqui no canal. A gente explica sobre cada um dos jogos e por onde começar, o que é melhor, tá bom? Dito isso, Future Redeemed se encaixa aqui na nossa Tier S. Para quem gosta de JRPG, é um prato cheio e obrigatório para os fãs de Xenoblade. But now I'm glad I'm here. Glad I can choose for myself. Honestly, just knowing who I'm meant to be fighting. Agora, galera, chegou a hora de incluir um jogo que eu falei dele aqui no canal já ao longo do mês. Enfim, agora temos uma nota nele para poder colocar a tier list. Eu estou falando de Road 96 Mile Zero. Sonia Sanchez, the best reporter there is. The sandstorm is due to pass over White Sands in the next 24 hours. I have my doubts about the government being what you say it is. Esse jogo é a prequel de Road 96, ele se passa antes do Road 96 e o jogo também funciona como uma sequência de Lost in Harmony, que é um jogo musical da mesma empresa. Dessa vez os personagens Kaito e Zoe precisam desdobrar conflitos envolvendo o governo do seu país, porém cada um de um lado. O jogo também tem fases de runner como uma parte intrínseca da sua gameplay e também de funcionamento em geral, além de diversos minigames que esse jogo também tem. A gente já fez uma análise completa desse jogo em um vídeo isolado, então vocês podem assistir essa que vocês estão vendo aí na tela, e aí também uma live de 1 hora de gameplay, que é essa aí que vocês estão vendo na tela, tá? Recomendo bastante vocês assistirem, mas vale concluir para vocês aqui que Road 96 Mile Zero trouxe um novo patamar de híbrido entre jogo narrativo e musical, que funcionou muito bem, e a gente quer que todos os futuros jogos dessa série sejam ou assim ou criativos nessa história. Motivos para gostar desse jogo? Bom, ele mescla uma ótima narrativa com um gameplay bem dinâmico. Agora, motivos para não gostar? Bom, ele é uma prequel, né? Então, o fim do protagonista não está nesse jogo, tá só no próximo jogo, que é o Road 96. Em termos de preço versus qualidade, eu acho que é um preço justo que esse jogo cobra, tá? Pelo conteúdo que ele entrega ali. Em termos de performance, olha, uma nota 4 de 5 aqui, tá bom? Ele roda muito bem, mas tem uns momentos que tem umas quedas sim. Em termos de duração mínima, olha, no mínimo ele dura umas 3 horas, porque se você fizer a campanha bastante corrida, sem fazer extras nenhum, sem fazer final alternativo nenhum, você consegue finalizar ele numa tarde. Agora, no máximo, umas 15 horas, se você quiser fazer todos os finais, todas as fases runners com ranking máximo, essas coisas. Em termos de dificuldade, ele é um passeio no parque. E os pontos de destaque vão para as pré-indicações aqui: melhor localização, melhor música vocal, excelência em interatividade e também escolha, e narrativa, e melhor jogo narrativo. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Road 96 Mile Zero é nota 8 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é a tier A. Agora, falando de um destaque esse mês para Nintendo Switch, de um tipo de jogo que já tinha algum tempo que não recebia um grande representante. Esse tinham muitas pessoas curiosas se estava bom no Nintendo Switch. Eu estou falando de DNF Duel. Who's Next?
Esse jogo é feito pela brilhante Arc System Works, que é a desenvolvedora de BlazBlue, Dragon Ball FighterZ e também Guilty Gear Strive. Então a expectativa já era esperar coisas boas. DNF Duel é o spin-off do RPG Dungeon Fighters Online. Só que aí a Arc System Works pegou um jogo de visual bem simples e transformou numa coisa absurda de linda, cara. Olha que jogo lindo. O jogo ele tem diversas classes entre Berserker, Ranger, Strikers, Magos Atiradores, enfim. É bem vasto o elenco em termos de estilos de gameplay. O jogo ele não é super rápido e nem super complexo. É um jogo de luta fácil de entender, com poucos especiais e técnicas, mas que, claro, exige muito aprimoramento para se vencer os jogadores experientes, ou mesmo a CPU em níveis altos. É bom o nível da CPU nesse jogo, tá? Vai te apresentar um bom desafio. Inclusive, o jogo ele conta com um modo história de aproximadamente 1 hora para cada personagem, para que você conheça o background de cada um deles e ache o seu preferido. Isso é muito bacana sempre. DNF Duel é lindo de se jogar, as animações, os efeitos e não só no visual, cara. A sua gameplay é uma delícia. É um jogo muito bem polido e muito fluido devido à experiência do estúdio, se tornando uma das experiências mais sólidas nos jogos de luta de grande porte que a gente não tinha visto há algum tempo já no Nintendo Switch. Infelizmente, o online do jogo acaba sendo mais popular só no Oriente, onde essa série é mais popular. Mas mesmo assim, dá pra ter boas partidas online. Mas é difícil não ter um mínimo de lag, afinal, é você contra um coreano num jogo de luta, né? Mas o conteúdo offline desse jogo é vasto o suficiente para render mais de 20 horas devido ao Story Mode, mesmo para quem não almeja se dedicar. E para quem quer mais, fica o desafio de você terminar o modo arcade na terceira e mais punitiva dificuldade com todos os personagens. Vale mencionar que o jogo ele suporta o modo Single Joy-Con, ou seja, você pode tirar o seu Joy-Con e jogar de 2 no jogo, que é sempre divertido, principalmente em jogos de luta. Você leva o seu Nintendo Switch, no intervalo ali, coloca ele em cima da mesa e tira um fight com alguém. E funciona muito bem, porque novamente ele não tem muitos botões e funções. O lugar mais barato do mundo para comprar esse jogo é no Brasil, por R$200, ou seja, R$60 a menos do que a eShop americana. Então vale pegar ali 2 eShop Cards na nuvem, usa o meu link afiliado aí, coelhinojapão.com/nuvem. Aí você pega um eShop Card de 150 e outro de 50, porque daí rola até de parcelar em 3 vezes sem juros e ganhar um cashback tanto pela nuvem quanto da eShop do Nintendo Switch quando você comprar o jogo. Beleza, quem é que deve gostar de DNF Duel? Olha, fãs de jogos de luta ou até mesmo entusiastas que gostam de partidas boas e um modelo competitivo, mas sem precisar fazer uma faculdade sobre o jogo, sabe? Agora, quem não vai gostar? Bom, quem espera a quantidade de conteúdo de jogos não competitivos ou até mesmo de gigantes como Mortal Kombat e Super Smash Bros. O jogo ele tem um conteúdo equivalente ao que ele provavelmente vendeu, que não é muito. Em termos de preço versus a qualidade, a gente considera que é um pouco caro por causa disso. Em termos de performance, também nota 4 de 5. O frame rate do jogo é liso, mas o visual é um pouco prejudicado na versão de Nintendo Switch. E o jogo ele não tem o rollback netcode na versão de Switch. Que para quem gosta de jogar jogos de luta online, sabe que isso é muito importante, porque é o melhor netcode online para você poder jogar esse tipo de jogo, e infelizmente na versão de Nintendo Switch eles não implementaram. Os pontos de destaque vão para desempenho gráfico, melhor spin-off, performance musical, música instrumental, melhor animação, fotografia, direção de arte, grupo jogável, melhor multiplayer versus, melhor combate e melhor jogo de luta. E é por isso que DNF Duel Who's Next se encaixa aqui na nossa Tier A+, um A com estrelinha aí para os fãs de jogos de luta. Agora para os LOLzeiros de plantão aí, meus amigos. Falando em porrada, bora falar de um spin-off, só que agora em um jogo de ação e não um jogo de luta. Eu tô falando de Mage Seeker, a League of Legends Story. Caros guerreiros, me digam. Vocês irão me acompanhar esta noite para trucidá-los e tomar o que é nosso por direito? O campeão Sylas, ou Silas, de League of Legends, ganha sua história de origem aqui nesse novo jogo para Nintendo Switch e também outras plataformas. Aqui a gente vê como ele adquiriu a sua personalidade e a gente descobre também o seu passado trágico. O jogo foi feito pelo mesmo estúdio que faz o game Moonlighter, que é um ótimo RPG no estilo Zeldinha. Mas em Mage Seeker o jogo vai para uma onda mais de ação e menos de RPG ou aventura. Imagina o seguinte, God of War se juntou com Hades e Kirby. Sim, é isso mesmo, eu já explico. E aí com isso você
tem o Mage Seeker: A League of Legends Story. Aqui o Sylas promove uma rebelião dos magos contra os caçadores de magos, utilizando as algemas que o aprisionavam. E essas algemas, elas servem tanto para bater quanto para alcançar locais distantes e também para se aproximar de inimigos, mas principalmente, e aí é que entra a parte do Kirby, o Sylas ele tem o poder de roubar as magias dos inimigos. Então você taca as algemas neles e rouba os seus poderes. E o interessante é que as magias roubadas, que inclusive são de uso único, você rouba e utiliza elas uma vez, podem depois ser apreendidas pelo jogador no acampamento que Sylas encontra novos amigos. E é aqui que vem a surpresa. O jogo ele tem uma ótima história, ele tem bons personagens e bom desenvolvimento por parte de diversos simples NPCs. E é por isso que a gente comparou com God of War no Nintendo Switch, no sentido de que ele é um jogo de ação com uma boa narrativa e um protagonista que quer vingança e somente vingança, nada mais do que vingança. Mas ele vai melhorando um pouquinho ao longo do jogo. Pra quem conhece o universo de League of Legends, sabe que vários desses personagens, eles têm uma história bem profunda e o universo ali é muito bem desenvolvido. Então se você assistiu a série Arcane, você até vai reconhecer alguns nomes de personagens ou nomes dos locais ali onde eles estão. O pixel art do jogo é maravilhoso. O jogo ele está em português, incluindo algumas cenas dubladas. A Riot não brinca em serviço, cara. E o jogo é muito redondinho em tudo que ele faz. Aqui vai uma dica: se você vê Riot Games em qualquer produto, seja de série, seja de jogo, pode ir tranquilo que os caras não entregam produtos de má qualidade. No Brasil, o jogo ele custa R$160. Não é muito, mas no Peru ou na Argentina dá pra economizar quinzão aí, saindo por R$145 em uma dessas eShops. O que já ajuda, né? Sobra pro café da tarde, um pão com mortadela. Agora, quem que deve gostar desse jogo? Olha, jogadores de jogos de ação, jogadores de jogos de aventura e hack and slashes isométricos. E não precisa gostar de LoL pra curtir esse jogo, tá? A qualidade dele faz ele se sustentar sozinho. Pô, mas LoLzinho é mó da hora, galera. Joga LoLzinho também, que é muito bom. Quem não vai gostar do jogo? Olha, quem não tolera pixel art ou acha que o jogo é em gameplay algo parecido de League of Legends só porque tem a Riot Games ali no nome. Não tem nada a ver. Em termos de precificação versus qualidade, olha, eu acho que é um preço justo por esse jogo, tá? A performance dele ganha nota 5 de 5. O jogo roda lisíssimo. E os pontos de destaque aqui vão para as pré-indicações como melhor localização, melhor spin-off, polimento, melhor pixel art, melhor conjunto de NPCs, protagonista, enredo base, narrativa, gameplay e melhor jogo de ação. E é por essas e por outras que Mage Seeker: A League of Legends Story se encaixa aqui na nossa Tier A+. É um jogo muito bom, sem sombra de dúvidas. Pode ir tranquilo. Agora entrando aqui na nossa segunda parte do vídeo, comentários rápidos sobre outros destaques que a gente jogou esse mês também no Nintendo Switch. Eu vou começar com Bramble: The Mountain King. É difícil achar um gênero pra indicar esse game aqui no Coelho Awards, cara. Ele é um jogo que tem plataforma, ele tem puzzle, ele é um jogo de aventura, a ambientação dele vira terror em muitos momentos. É tudo isso aí, cara. É um ótimo jogo de gameplay bem dinâmica, situado num mundo de fantasia europeia. Infelizmente, o gráfico no Nintendo Switch é prejudicado nesse jogo, tá? Mas o jogo ainda encanta pelos seus lindos cenários e fotografia. O destaque pra ele vai pro seu preço na Colômbia. Lá, o jogo sai por menos de R$10. Então, esse aqui é alerta geral, galera. Não vacilem, garantam o jogo de vocês, porque no Brasil ele custa quase R$90 e nos Estados Unidos mais de 150. É um jogo muito bom, com gráficos prejudicados, mas ainda assim um jogo muito bom e quase de graça. Ele se encaixa aqui na nossa Tier B+. Então fica a dica aí, e as indicações vão para melhor localização, fotografia, ambientação e jogo de aventura e terror. E agora a gente entra num jogo muito interessante que é o Desta: The Memories in Between.
Embora o marketing desse jogo dê a entender que ele é um jogo narrativo, galera, esquece. Desta é um jogo de estratégia e um formato semi-roguelike. As fases elas são aleatórias, mas a progressão não. E ao concluir um capítulo, o jogador escolhe se ele volta do começo, com certos benefícios, ou se ele retorna do início do capítulo onde ele parou. Cada capítulo conta com um chefe que é conhecido do seu personagem principal, e ao final ele acaba entrando pro seu grupo. O gameplay do jogo é de estratégia e também misturando com aquele gênero artillery, que são daqueles jogos como Angry Birds e Worms, ou até mesmo o SteamWorld Heist, sabe? Onde você precisa calcular a trajetória do seu tiro. Então, só que o tiro é uma bolada de queimada. É exatamente isso. Cada personagem tem habilidades próprias e os combates são muito bons nesse jogo, tá? Valendo lembrar que o jogo tem inúmeros facilitadores opcionais, então qualquer um pode conseguir terminar o game. E novamente, tem país com preço muito, mas muito em conta. E olha só, é o Brasil. O jogo ele sai de R$101 pra 7. Mano, 7 conto aqui no Brasil. Vai lá abrir a sua eShop agora e comprar esse jogo. Porque ele é um jogo aqui, ó, de Tier A. Exatamente, ele se encaixa na nossa Tier A por R$7. Tá super valendo a pena. As pré-indicações dele vão para imersão em trilha sonora e sound design, combate, jogo de estratégia, versatilidade, localização, conjunto de inimigos e chefes e também jogo de impacto. Mais 2 games pra gente trazer um veredito direto pra vocês aqui, que no mínimo vale a pena comentar, e o próximo é Strayed Lights. Esse é um jogo de ação mais defensivo. Em Strayed Lights até dá pra atacar, tipo, nesse nível mesmo, tá? Mas o meio mais eficiente e recomendado é defender na hora certa e estando na cor certa. Então, o combo do inimigo é tipo soco azul, chute vermelho. Aí você precisa defender 2 vezes estando em azul e mudar pra vermelho e defender também. É uma boa mudança ali de gameplay bem interessante. Uma proposta interessante e um jogo com muito potencial, mas que infelizmente peca muito na execução. O jogo tem muitos bugs, ele tem um loading super demorado, ele tem uns travamentos, enfim. Se você tá vendo o jogo aí, você adorou o que você viu e o que eu tô explicando pra vocês aqui, pode jogar tranquilo. Ele até passa de ano, sabe? Mas saiba que ele não é muito bem programado. Embora nos combates, que é o mais importante, não tem trollagem. Aí sim é que o jogo passa muito bem de ano, porque pelo menos na parte mais importante ele acerta bem. O jogo ele custa R$70 na eShop da Colômbia ou R$85 na eShop do Brasil. Eu recomendo deixar ele na wishlist e esperar uma promoção se te interessou, tá? E ele vai se encaixar aqui na nossa Tier B. É bem triste esse jogo tá aqui na Tier B, tá? O Strayed Lights tinha potencial para A ou até mesmo para A+, mas infelizmente ele peca muito na execução, como eu expliquei. E para encerrar aqui a nossa segunda parte do vídeo, a gente também testou o jogo Epopeia Bundle, Co-op Puzzles Lean mais Go Rooms. A Epopeia Games lançou 2 jogos de puzzle que podem ser jogados em modo cooperativo. In é um jogo onde os personagens são caixas. Tipo, ele é bem simplão mesmo, mas o level design é realmente bom, cara. O visual, a trilha sonora, enfim, é um jogo bem feito. E o Go Rooms basicamente tem 4 monstrinhos. Cada um deles tem uma habilidade diferente e você vai mesclando essas habilidades para solucionar os puzzles e chegar até o fim da fase. Individualmente, por R$20, eles seriam ali uma Tier C+. São bons jogos, embora muito simples, mas juntos os dois e por R$30, eu acho que dá pra subir pra nossa Tier B. É um Tier B bem seguro na real. É um jogo que vale a pena aí pra quem gosta de puzzles, tá bom? E ele entra aqui nas nossas indicações pra melhor multiplayer cooperativo e também jogo brasileiro. Parabéns aí pra Epopeia Games. Chegamos na parte 3, galera. Essa é a parte aqui do vídeo onde eu apresento pra vocês alguns destaques pessoais, que são jogos muito interessantes e pouquíssimos falados aí na internet, mas aqui quem acompanha os vídeos de tier list sempre acaba descobrindo algumas coisas bem novas, incluindo esse jogo de plataforma com uma proposta única. O nome dele é Nuclear Blaze.
Bombeiros arriscam a vida, né? É uma das profissões mais próximas à de super-heróis, e mesmo assim é uma temática muito pouco aproveitada. Nuclear Blaze vem para incorporar essa temática em um jogo de plataforma. Basicamente, cada fase é um cenário em chamas e você precisa apagar o fogo para conseguir passar. O problema é que existem portas trancadas que podem explodir, teto desabar em cima de você, a sua água acabar, enfim. O jogo tem um level design muito criativo, uma jogatina muito viciante, sabe? É daqueles jogos curtos que você quer zerar de uma vez porque parar de jogar ele é difícil. E ele traz também inúmeras opções para facilitar ou também para dificultar a sua jogatina, incluindo um New Game Plus com mais áreas e itens e tudo mais. Vale o destaque aqui também para um modo infantil que o jogo tem, que é um conjunto de 6 fases onde o personagem é invencível e a mira é automática, assim como os pulos também. E o objetivo é resgatar os gatinhos espalhados por aí. Esse modo, cara, é muito fofo porque ele existe simplesmente porque o desenvolvedor quis criar fases para o seu filho de 3 anos jogar o jogo do papai. Ah, mano, é muito fofo, vai, fala sério. Motivos para gostar de Nuclear Blaze. Bom, ele é um jogo criativo e bem único também. Agora, motivos para não gostar desse jogo? Bem, ele é um jogo curto, né, para quem quiser somente zerar a campanha. E é por isso que em termos de precificação versus qualidade, a gente avalia que ele é um jogo um pouco caro pelo que ele oferece. Mas em termos de performance, ele ganha nota 5 de 5 aqui, é um jogo que roda liso no Nintendo Switch. Em termos de duração, no mínimo ali umas 2 horas e meia. Para quem quiser fazer somente a campanha e dificilmente com todos os colecionáveis, tá? Agora, um máximo ali de 5 horas, fazendo a New Game Plus, os modos extras e todos os itens. Jogo curtinho mesmo. Em termos de dificuldade, apesar dos facilitadores, a gente coloca aqui que a dificuldade é mediana, tá? Mas você pode modificar o quanto você quiser para deixar mais difícil ou mais fácil também. Em termos de pontos de destaque, as pré-indicações vão para criatividade e inovação, versatilidade, pixel art, mecânica de gameplay, level design e melhor jogo de plataforma. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Nuclear Blaze é nota 8 de 10. E por todos esses motivos, a experiência geral que a gente teve com esse jogo, dá para encaixar ele aqui na Tier B+. Um B com estrelinha. Ainda nos jogos criativos, eu quero apresentar para vocês talvez o jogo que tenha sido a maior surpresa do mês inteiro, que é o jogo Team Hearts. Last one then, is it? Esse jogo traz uma ideia de puzzle extremamente simples, mas com um desenvolvimento e execução brilhantes, cara. Team Hearts é um jogo onde você solta soldadinhos de chumbo que andam sozinhos, e aí você precisa levá-los até uma porta. E para isso, a gente coloca objetos no caminho, e esses objetos, dependendo do formato, levam esses personagens para trás, para cima ou para baixo. Parece simples, né? Pois bem, só que em breve, essa porta fica cada vez mais longe, e para solucionar o puzzle, você manipula cada vez mais objetos, além de manipular também o tempo de diversas formas. E o legal é que no começo as peças estão ali, visíveis, mas depois você precisa explorar o quarto em busca do que fazer e tudo mais. O level design desse jogo é genial, cara. Ele tem um bom gráfico e uma trilha sonora que deixa todo o jogo muito cativante, além de contar com uma história ali ao fundo que também vale muito a pena. Infelizmente, nenhum trailer do jogo passa o que ele realmente é, e eu recomendo que vocês vejam as gameplays, e meio que dá pra pular essas gameplays pro meio mesmo, afinal vai ser tanta coisa que não tem nem como decorar. Então não é como se você fosse levar spoiler, pode assistir uma gameplay, pular ela ali que vocês vão entender por que eu tô elogiando tanto esse jogo. Team Hearts é um puzzle incrível, de ótima execução e muita criatividade, e que mostra que toda ideia, se ela for bem executada, ela pode virar um jogão sim, cara. A gente pegou esse jogo aqui na equipe sem esperar muito dele, e ele não foi um destaque nos vídeos de lançamentos, mas aí ele surpreendeu, e ele tá atualmente com 81 no Metacritic. Então ele é um dos melhores jogos do mês e tranquilamente ele será um dos melhores puzzles do ano, cara. E seguinte, na iShop do Brasil ele custa R$153. Meio caro, né? Mas olha só, na iShop da Colômbia rola um 50% de desconto permanente. Lá o jogo custa R$70. É um jogo para mais de 10 horas e que ainda conta com conquistas, o que faz estender bastante esse tempo. Então acho que tá muito bem pago. Até porque ele é um jogo de muita qualidade, tá? Quem que deve gostar desse jogo? Se você é um fã de jogos de puzzle, que vocês gostam de uma roupagem mais ambiciosa, definitivamente vão gostar desse aqui. Agora, quem não vai gostar? Claro, quem não for com a cara
cara da proposta, porque ele é um jogo direto e reto, tá? Não tem muito mais o que apresentar além de puzzles, fase 1, fase 2, fase 30, esse tipo de coisa. Em termos de precificação versus qualidade, eu acho que é um preço justo para esse jogo. A performance dele ganha nota 4 de 5, não é perfeita, mas roda muito bem. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, vão para criatividade e inovação, trilha sonora e sound design, ambientação, level design, progressão, melhor puzzle e também surpresa do ano. E Team Hearts se encaixa aqui na nossa tier A+. Se você gosta de puzzle, dê uma chance a esse game aqui. Agora trocando de um jogo que foi uma surpresa para um jogo onde a qualidade não vai surpreender ninguém. Eu tô falando de Wild Frost. Esse aqui é um roguelike de cartinha. E eu sei que esse tipo de jogo já virou uma febre, galera. Mas calma aí, esse aqui se destaca dentre os outros. Wild Frost traz um combate único, que não se parece com nada no mercado de card games. Pelo menos não que a gente conheça aqui, tá? Ele tem diversos personagens cartas pra você poder colecionar. São os bichinhos que dariam uns Pokémon bem legais, inclusive, viu? E pra quem gosta de roguelikes, ele executa a fórmula com maestria. Os personagens, eles variam muito, os inimigos, desde os que você se encontra até no mapa, até você encontrar o chefe também variam bastante. E aquela fase padrão de roguelikes na descrição da eShop, onde cada run será única, nesse jogo realmente é verdade. E a outra parte boa dos roguelikes, que é a progressão, o desenvolvimento que o jogador tem com o tempo também é muito forte. Você libera cartas, melhora, ganha poderes, equipa itens e tem até um modo de run diária, que é pra você dar aquela viciada de jogar pelo menos um pouquinho todo dia. O jogo ele tá mais barato no Brasil, por R$60. E o pessoal tá passando mais de 50 horas com o jogo pra fazer tudo e jogando umas runs diárias, então eu acho que o valor tá bem pago. Quem que deve gostar de Wild Frost? Bom, quem gosta de jogo de card game e realmente gosta ali de roguelike vai gostar bastante desse jogo. Agora, quem não vai gostar, quem só tolera esses dois estilos quando misturados com alguma outra coisa. Em termos de precificação versus qualidade, R$60 tá um bom preço. O jogo, ele ganha nota 5 na performance, porque ele roda lisíssimo, e os pontos de destaque ali vão para melhor roguelike, melhor arte, melhor progressão e excelência em polimento. E é por isso que o Wild Frost se encaixa aqui na nossa tier A+. Gostou de jogo de cartinha? Vai na fé nesse aqui. Agora, se você é o tipo de jogador que passa muita raiva com roguelike, tem aqui um jogo que, embora seja de ação, é bem reconfortante. Eu tô falando de Trinity Trigger. You know about the gods of order and chaos, don't you? Yeah, who doesn't? Your eye bears a crest. RPG sempre foi um gênero de jogos muito ambiciosos, e até por conta disso, muitos dos jogos nesse gênero têm um clima bem épico, e com dezenas de horas de gameplay, e uou, caramba, salvar o mundo. E aí acaba que no Switch, por exemplo, os jogadores de RPG têm uma fila absurda, porque todo jogo é épico e muito longo. E é aí que você encontra Trinity Trigger. Esse JRPG de ação tem sido considerado por muitos o chamado comfort game, que são aqueles jogos que você joga mais relaxado, uma gameplay mais tranquila, porém muito bem feita. E é exatamente o que esse jogo é. Trinity Trigger tem gigantes do estilo no seu time, mas vem de uma produtora que brilhou mesmo no 3DS com jogos como Alliance Alive e Legend of Legacy. E acaba que aqui o jogo também lembra bastante os RPGs de portáteis. Sinceramente, joga esse game em modo portátil mesmo e com um fone de ouvido e num lugar confortável. Deitado numa rede, sei lá. O jogo tem uma boa exploração dos seus simples e pequenos cenários, do seu combate, embora seja mais profundo do que os trailers façam parecer. É algo que não exige muito malabarismo. Na verdade, o jogo praticamente te impede de sair apertando o ataque que nem louco, tá? Ele passa aquela vibe dos Pokémon de portáteis, lembram? Bem linear, simples, mas gostoso de jogar. Resumindo, Trinity Trigger é um RPG que custa menos de R$200, ou seja, ele custa 180, o que ainda é bem caro, tá? Mas a gente sabe que RPG é um gênero de jogo que costuma ser caro mesmo. E ele não quer ser uma super produção não, mas sim um jogo ideal para você ligar o Nintendo Switch e jogar por algumas horas até terminar a sua curta campanha ali de 15 a 25 horas. Quem que deve gostar desse jogo? Olha, quem quer um comfort RPG? Um RPG com um pouco menos de horas ali, muito bem feito, com um time de profissionais muito experientes, vai gostar desse jogo. Agora, quem não vai gostar, quem não gostou do visual dele, porque de fato é bem simples, tá? Em termos de precificação versus qualidade, eu acho que é um preço justo aqui para esse RPG. Em termos de performance, a gente vai dar nota 4 de 5 aqui, é um jogo que roda muito bem, mas não perfeito. E os pontos de destaque dele vão para Character Design, trilha sonora digital e combate e RPG. E a tier
da experiência geral que a gente teve com o jogo, vai pra Tier A. Gosta de RPG? Quer uma coisa um pouco menor? Dá uma olhada em Trinity Trigger, acho que vocês vão gostar. Agora, saindo de um jogo que foi tão difícil ficar repetindo o nome dele, Trinity Trigger, é difícil de falar isso, né? Antes da gente entrar aqui na nossa parte do vídeo, onde a gente compara dois jogos parecidos que foram lançados naquele mês para você conseguir escolher qual vai ser melhor para você, tá na hora de avaliar para vocês um jogo brasileiro, pelo menos em parte, que a gente jogou esse mês, que foi God of Rock. Galera, esse jogo tem uma premissa muito da hora. Ele é basicamente um Guitar Hero, onde quem errar mais, ou sequer for menos preciso, acaba levando mais porrada. God of Rock mistura jogo musical com jogo de luta, cara, numa mistura real. Ele não é exatamente um jogo musical e também não é exatamente um jogo de luta. Como eu mencionei, a proposta do jogo é simples. Ele é um combate com barra de HP, onde os jogadores precisam acertar mais notas em um jogo musical. Os personagens também têm especiais, como nos jogos de luta. Meia lua pra frente mais ER, traz baixo frente traz ER, esse tipo de coisa. E esses especiais, eles têm efeitos diversos de acordo com cada personagem. Alguns se focam em cura, outros em diminuir ou aumentar a precisão, outros para dar dano, atrapalhar o adversário, enfim. Esse jogo é da agora Modus Brasil, é um estúdio brasileiro comprado pela Modus Games, e esse jogo já conta com suporte da Modus para os brasileiros, inclusive nas composições das músicas. O jogo é divertido como parece, tá? Mas é uma proposta muito maluca e que ainda precisa de alguns ajustes para realmente entregar aquela experiência de jogo bem polida mesmo e bem desenvolvida. Ele tem um modo online com crossplay, mas eu não sei se vai virar um jogo competitivo boladão, com campeonato e tudo por causa disso. Provavelmente você vai desafiar mesmo são os seus amigos. Dá para se divertir bastante com ele no modo arcade, porque cada personagem tem o seu propósito de entrar num torneio e ir até o final, embora isso seja bem simplório, mas já dá pro gasto. Além de poder brincar também com o editor de fases que o jogo tem, que é sempre muito bem-vindo. Por último, vale o elogio pros visuais dos personagens e pro gráfico em si no Nintendo Switch, tá? É um jogo brasileiro muito bonito, cara. E uma crítica vai, ironicamente, pra trilha sonora do jogo. Ela é bem boa, mas pra um jogo musical, precisa melhorar, tá? É uma boa trilha sonora de jogos de luta, mas God of Rock não é só isso, né? A dica boa é que na eShop da Colômbia ele tá custando R$47, que é bem menos do que na eShop do Brasil, que custa R$112, e no eShop dos Estados Unidos, que custa R$155. Então, compre por R$47 na eShop da Colômbia, tá? Esse valor colombiano paga com tranquilidade a experiência inovadora e divertida do jogo. Vamos lá, quem que deve gostar do jogo? Quem curte ambos os estilos, jogos de música e jogos de luta. Agora, quem não vai gostar? Quem se perde fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, sem parar. É administrar jogo musical, com ataque especial de luta, pode acabar dando um nó na sua cabeça. O preço dele, a gente avalia que é um preço justo, assim, principalmente considerando ali a eShop da Colômbia. A performance, a gente dá nota 4 de 5, é um jogo que roda muito bem, mas com algumas quedinhas ali, não é tão perfeito. E os pontos de destaque vão para desempenho gráfico, character design, criatividade e inovação, jogo rítmico e também jogo brasileiro. E a tier da experiência geral que a gente teve com o jogo se encaixa aqui na nossa tier B+. A franquia já é boa e tem bastante futuro, só precisa dar uma melhoradinha. Beleza, galera, bora pros embates temáticos agora. Começando com o tema lindos Metroidvanias. Esses dois jogos são tão bonitos, cara, que a gente nem gostaria de ver eles brigando. E se você gosta de Metroidvania e quer comprar um mais novo lançamento aí, vou te ajudar a escolher entre esses dois. Eu tô falando de After Image versus Lost Epic. Os dois jogos são de ação, RPG e plataforma, e eles se destacam pelos seus visuais realmente lindos, mas eles estão bem distribuídos também em propostas. After Image é um jogo bem mais Metroidvania mesmo. O combate é presente, mas tirando os chefes, não tem nada que te impede ali. Vai apenas minando a sua força e atrapalhando ali o seu progresso. E aqui, os upgrades são parte essencial para a exploração. After Image é um dos jogos mais lindos em termos de jogo 2D. É realmente impressionante como a cada
cada 20 passos o cenário vai mudando e apresentando objetos, personagens de fundo, ângulos diferentes e tudo muito, muito bonito, cara. Até na estética dos personagens, né, o character design. Só preciso avisar duas coisas aqui pra vocês. Primeiro, tirando os visuais, ele não tem nada demais. É tudo muito bom. O combate, a exploração, etc, mas nada impressiona, só o visual mesmo. Então, jogue After Image se você quiser. Um Metroidvania ok, com uma boa gameplay, mas deslumbrante mesmo em visuais. E a segunda coisa é que a versão de Nintendo Switch tem alguns loadings mais demorados, tá? Como por exemplo, para iniciar o jogo e alguns trechos você sente que não tá tão fluido. Algumas pessoas por isso preferem pegar em outras plataformas, já outras acham esse tipo de jogo tem a cara do Nintendo Switch mesmo e de fato não tem nada tão grave assim, então fica aí o aviso, tá? Agora bora entrar aqui no Lost Epic. Esse já não é tão bonito quanto, como vocês vão ver aí, mas ele pega muito mais forte no combate, que o After Image não tem tanto assim. E também no fator RPG, tá? Dá pra brincar que esse jogo aqui é um Elden Ring com Genshin Impact, só que em 2D. Tipo, o foco dele é derrotar chefes grandes, batalhas épicas mesmo. E até alguns subchefes ou inimigos recorrentes são bem trabalhosos, fora que você tem uma estamina pra administrar entre ataque e esquiva. Aí você vai me perguntar, ah, então esse aqui é Souls-like, porque mistura ataque e esquiva? Não, porque enquanto você tem estamina, o combate até que é bem rápido. Vamos lá, jogue Lost Epic se você quiser, um Metroidvania menos de aventura, exploração e mais de action RPG mesmo. E depois me conta aqui nos comentários o que você decidiu, tá bom? As pré-indicações aqui pro After Image vão para arte, direção de arte, cenários, fotografia e character design. E as pré-indicações pro Lost Epic vão para melhor direção de arte e melhor jogo de ação. E ambos se encaixam aqui na nossa tier A. Os dois empataram ali porque eles têm qualidades bem distribuídas, tá bom? E pra finalizar, eu tenho uma dica aqui pro After Image. Novamente na eShop da Colômbia, o jogo ele tá por R$50, que é uma economia legal, já que no Brasil ele custa R$75. Agora bora entrar aqui na categoria coletâneas, cara. A gente teve duas coletâneas interessantes esse mês, então é hora de celebrar a nostalgia ou finalmente pegar pra jogar os jogos que vocês já tinham ouvido falar e nunca tinham jogado. Porque os jogos são Mega Man Battle Network e Final Fantasy Pixel Remaster. Curiosamente, ambas as coletâneas têm 6 jogos, então vamos lá. Mega Man Battle Network é a série de combates meio que tático em tempo real, cara. Os jogos, eles são de Game Boy Advance. Parece que abril é o mês do Game Boy Advance, né? Mega Man, o Advance Wars, enfim. Battle Network suporta até modo online, cara, o que é bem interessante. Esses jogos, eles são meio RPG, né? Tipo Pokémon, onde cada um deles tem uma história no mundo real, mas o Mega Man do jogo se aventura no mundo digital. Tipo Digimon, sei lá. A coletânea, ela traz filtros, traz modo online, traz uma galeria e um valor de R$259 no bundle, ou então você pode pagar R$185 dividindo em duas trilogias. Agora, quando a gente fala do Final Fantasy Pixel Remaster, essa coletânea traz os 6 primeiros jogos que podem ser comprados individualmente, mas meio caro, né? R$65 por jogo de Nintendinho e R$95 pelos jogos de Super Nintendo, e o bundle por insanos R$375, galera. E são os 6 primeiros Final Fantasy, não tem muito mais o que descrever. Jogos lendários, jogos que fizeram parte da história, porém a Square Enix aqui deu alguns golpes baixos para nos fazer comprar. Primeiramente, ela traduziu os jogos. Todos os 6 Final Fantasies finalmente estão em português e é muito raro ver coletânea com jogo velho assim traduzido. Além disso, embora o visual não tenha sido muito bem trabalhado, a trilha sonora foi, tá? Ela aqui tá completamente refeita e soa muito, muito bem mesmo. Além do mais, os jogos têm opções para retirar batalhas de encontros aleatórios, correr automaticamente, aumentar ou diminuir a experiência ganha, enfim. Ou seja, é um jogo caro? É, mas ela acerta os fãs em cheio e traz uma experiência melhor que qualquer emulador. Resumindo, jogue Mega Man Battle Network se você quiser. Pagar menos por menos melhorias em jogos de Game Boy Advance de uma série mais desconhecida de uma franquia muito clássica que é Mega Man, e escolha o Final Fantasy Pixel Remaster se você quiser pagar mais por mais melhorias em jogos de Nintendinho e de Super Nintendo, em jogos clássicos de uma franquia clássica. As pré-indicações para ambos vão para melhor relançamento e a tier de ambos os jogos se encaixa aqui na nossa tier B+. Eu acho que rolou um empate aqui, né? Agora
Amigos, bora entrar aqui no nosso embate das novels da NIS América. NIS América tem feito muitos jogos por Nintendo Switch, jogos de qualidade boa. Então eu quero falar aqui agora de jogos muito bons para ler muito também. Se prepara porque em abril o embate vai para Process of Elimination versus Grim Grimoire Once More. Esse jogo tem esse nome tão difícil, cara. Apesar dessa temática que eu coloquei aqui para vocês no início, nenhum desses jogos são inteiramente visual novels. Mas eles são jogos com muito texto para ler muito, embora ela tenha os seus gêneros bem definidos. Process of Elimination é um jogo investigativo. Existe um crime a ser solucionado com todos os presentes em uma missão e todo mundo é suspeito. Sim, bem no estilo Danganronpa mesmo pra quem conhece. A história dele é de um novato detetive que é chamado para uma reunião de um grupo de super detetives. E aí todo mundo é absurdamente bom e você é um novato, tá ligado? Mas quando um dos fundadores é assassinado, toda essa galera vai desconfiar um dos outros porque o responsável sabe com que eles estão lidando. O jogo é muito mais novel, ou seja, muito mais texto. É muita coisa pra ler e o primeiro trecho de gameplay aparece lá pras 2 horas de jogo, sem zoeira, mano. Tu vai jogar 2 horas lendo bastante a história antes de começar a gameplay, tá? Já a gameplay, né, falando dela de investigação, ela consiste nos personagens explorando cômodos e buscando pistas, mas eles são meio que umas pecinhas de banco imobiliário. É até meio engraçado, cara. Esse jogo é pra quem gosta de Death Note e esses animes também com gênios da investigação que do nada trazem um ponto de vista diferente e que vira a cabeça de todo mundo. Enfim, ótimos diálogos nesse sentido. Já o Grim Grimoire Once More é um relançamento de PlayStation 2 e ele é um jogo com bem menos texto do que o anterior, tá? Mas ainda tem bastante pra ler. Ele se trata de um Tower Defense, onde a protagonista é uma aluna de escola de magia. E aí ela vai aprendendo a summonar os monstros certos pra poder defender os fortes, acumular mana, esse tipo de coisa. É uma mistura de Age of Empires com Harry Potter e umas fadinhas também. Apesar dessa descrição maluca, é um ótimo Tower Defense, tanto que o estúdio responsável cresceu muito e lançou recentemente 13 Sentinels Aegis Rim. É, galera, isso aí, eu vou falar 500 vezes desse jogo aqui no canal até vocês jogarem. Mas voltando ao Grim Grimoire Once More, é um jogo bem legal, cara. Se você gosta de Tower Defense, que eu sei que é um gênero muito popular, mas a gente vê poucos lançamentos, esse aqui é um que tem uma história bem aprofundada. É uma pena que o preço seja tão alto, tá? Mas vamos lá, jogue Process of Elimination se você quiser ler mais e se aventurar em um jogo investigativo, em um anime com histórias bem interessantes. Agora jogue o Grim Grimoire se você quiser ler menos e se desafiar em um jogo de estratégia. As pré-indicações de Process of Elimination vão para melhor jogo investigativo, melhor narrativa, melhor dublagem, melhor character design, roteiro e conjunto de personagens. E as pré-indicações para Grim Grimoire vão para melhor relançamento e melhor jogo de estratégia. A tier de ambos se encaixa aqui na nossa tier B+, um B com estrelinha. E ó, ambos os jogos estão um pouco mais baratos na eShop da Argentina, tá? No Process of Elimination você sai de R$210 para R$165 se você comprar na eShop da Argentina. Então no Grim Grimoire você sai de 260 para R$205. A eShop da Argentina sai em vantagem aqui. 娘が喜ぶような絵を描けるようになったから Acharam esses jogos caros, galera? Então bora entrar aqui na nossa duplinha dos jogos gratuitos. Sim, tier list com jogos grátis aqui pra vocês saberem até mesmo o que vale a pena baixar no seu Nintendo Switch. Eu acho que isso já vale o seu like aqui caso você tenha esquecido e se inscrever aqui no canal pra esse trampo que a gente faz aqui, né? Ativa o sininho de notificações, porque os 2 jogos grátis que não tem problema com o dinheiro são Omega Strikers versus Troy Racers. Galera, aqui o duelo é só na temática mesmo, mas o vencedor é bem nítido. Vamos lá. Omega Strikers é uma mistura de air hockey com MOBA, né? Aqueles jogos ali, multiplayer, online, battle arena. Tem vários no Nintendo Switch, Pokémon Unite, Arena of Valor, né? Tem o League of Legends, só que não no Nintendo Switch. Enfim, Omega Strikers também mistura air hockey, né? Com jogos tipo Overwatch. Aqueles jogos que tem heróis, lendas, campeões, esse tipo de coisa. É um jogo de 3 personagens de cada lado. O primeiro que fizer 5 gols ganha. Só que como é um jogo de heróis, os personagens têm todo tipo de habilidades. Tiros, ataque corpo a corpo, e os personagens têm HP, dá pra você eliminar o adversário pra poder deixar ele de fora do campo por um tempo, enfim. É um jogo que já está no PC há um tempo, ele já está bem estabilizado, você encontra a partida bem rápida. Ele tava com uns problemas no lançamento, né? Quem nunca? Mas nos testes mais recentes que a gente teve, mais pro final do mês, já apresentou bem menos problemas, tá? Ele é um jogo muito bacana porque não tem uma economia predatória em termos de quanto você gasta no jogo
e ele é bem fácil de aprender e até cooperativo versus inteligência artificial o jogo tem disponível para você poder aproveitar. Já o Troy Racers, eles tentaram. A ideia era ser um jogo de corrida onde as pistas são aleatórias e você e os outros jogadores descem surfando pela areia. Mas tudo nesse jogo demora. Tudo nesse jogo não roda muito bem. Tudo nele trava. O jogo ele até tem uma arte legal, mas não é bem bonito. Agora, a trilha sonora é simplesmente um horror. Parece que os desenvolvedores aprenderam a tocar em 6 meses para poder gravar eles mesmos. Sério, era para ser uma trilha de punk tipo Splatoon, mas nossa, cara, desculpa desenvolvedores, não dá, mano, não dá. O jogo é completamente descartável? Olha, não é. Isso porque ele tem um modo de corrida diária, onde é só você sem mais ninguém. E aí a competição é pra ver quem consegue um tempo melhor. Esse modo é legal, tá? Ele funciona. E como o jogo é grátis, pô, quem quiser, baixa aí, tá? Mas deixa o volume da sua TV no mínimo. Vamos lá, jogue Omega Strikers se você quiser uma mistura de Ice Hockey com MOBA e jogue Troy Racers se você quiser competir por tempos melhores em um jogo grátis. As pré-indicações de Omega Strike vão para criatividade e inovação, variedade em customização, conjunto de personagens jogáveis, multiplayer versus jogo de esporte e melhor jogo grátis. A tier de Omega Strikers se encaixa aqui na nossa tier A, enquanto Troy Racers infelizmente vai se encaixar aqui na nossa tier C, tá? Só porque ele é grátis. Se ele não fosse grátis, ia ser tier D, tranquilo. Entrando aqui na nossa última parte do vídeo, meus amigos, bora para os vereditos diretos finais e um jogo para vocês passarem bem longe. Mas calma que eu vou chegar lá. O primeiro veredito direto para vocês aqui vai ser Minabo: A Walk of Life. Minabo: A Walk Through Life é um jogo onde você tem um ciclo de vida como Nabo. E o jogo ele te dá diversas missões para cumprir, como faça 3 amigos, tenha um romance e viva até 60 anos. Cumprindo todas as missões, um novo trio de missões se abre e aí você inicia uma nova vida do seu Nabo e assim por diante. É meio bizarro mesmo, galera. E a menos que você tenha achado incrível o que eu falei, esteja adorando o que você tá vendo, é melhor não. Ele funciona, vamos colocar ele aqui na nossa tier C, tá? O próximo jogo é o Sunrise GP. Esse aqui é legal. Ele é um jogo de corrida arcade, são 20 fases que você precisa ir vencendo as corridas para ir desbloqueando, e tem uns desafios diários também. Ele tem um jogo de tela dividida para 4 jogadores. É bacana, cara, mas também não é nada demais, assim, não tem mecânicas únicas. É meio, tá ok, é um jogo legal e o preço é meio caro. Ele se encaixa aqui na nossa tier B. E aí temos o Cannon Dancer Osman. Esse é um jogo de ação e plataforma de arcades de 1996. É um jogo muito bom pra sua época, cara, mas muito difícil. Então aqui ele é bom porque você tem vidas infinitas, esse tipo de coisa. É uma pérola dos arcades pra quem gosta dos jogos clássicos e os retro gamers podem conferir, tá? A gameplay do jogo é fluida e ele tem uma ação muito legal mesmo, mas é um jogo de arcade por R$150? Pô, galera, mancada, vai. De qualquer forma, pensando apenas no jogo aqui, ele se encaixa na nossa tier B. Não dá pra desaprovar esse jogo porque parece mentira, mas o preço puxa a avaliação dele pra baixo. Ele deveria ser no mínimo um B+, aí, ou uma tier A. E aí, a gente entra no Curse of the Sea Rats. Galera... Esse não rola, mano. Esse jogo aqui não rola. Curse of the Sea Rats é um Metroidvania que a exploração é por salas. Ou seja, tem um pedaço de tela e aí quando você chega ao final, rola uma transição. Daí outro pedaço de tela. Só que tem uma demora muito chata nessa transição. Então imagina você parando uns segundos toda vez que você for andar pro lado, cara. E um jogo de exploração. Mano, não dá, cara. Não dá. E pra piorar, o cenário ele é meio 3D, ele é meio cartoon. Só que a dimensão não é muito bem feita. E aí você olha um caranguejo e você não sabe se esse caranguejo é cenário ou se ele é inimigo, sabe? Tipo... Mano, até dá pra elogiar o fato dele ter cooperativo pra 4 pessoas, mas aí iam ser 4 jogadores sofrendo, mano. E tipo, não é... Ai, coitado, desculpa desenvolvedores, mas sério, precisa dar uma melhorada nesse aqui, por favor. Ele se encaixa aqui na nossa tier D+. Tá reprovado. Ele é um jogo que dá pra zerar, mas bota paciência pra você poder zerar esse jogo, sério. Passem longe desse aqui, gente.
Chegamos, meus amigos, ao final de mais uma tier list. Eu sei que muitos de vocês adoram fazer esses vídeos aqui de podcast e ficar ouvindo direto aí enquanto trabalham, a gente fala dos jogos, aí vocês dão uma checadinha ali em alguma parada que chama atenção pra ver como é que é o jogo. E esse foi um mês de jogos muito parecidos em termos de qualidade, né? Tivemos muitos jogos ali na tier A, na tier B+. E é triste que poucos jogos conseguiram uma tier mais alta do que tier A, mas pelo menos tiveram poucos jogos abaixo de B+, também. Abril foi um mês bem mediano ali de lançamentos. Mas vamos lá ver como é que ficou a nossa tier. Começando na tier S, os jogos de Elite nesse ano, a gente teve o Future Redeemed, né, do Xenoblade Chronicles 3, que foi fantástico. Na tier A+, né, dos grandes destaques que tivemos esse mês, tivemos o Mage Seeker, a League of Legends Story, DNF Duel, Team Hearts e Wild Frost. Na tier A, de jogos que foram destaques esse mês, tivemos o After Image, Lost Epics, Desta The Memories in Between, Omega Strikers, Advance Wars, Trinity Trigger e Road 96 Mile Zero. Lembrando, Omega Strikers é gratuito, tá? E o Road 96 tem análise e também gameplay aqui no canal. Na tier B+, de jogos aprovados com folga, tivemos o Bramble, Nuclear Blaze, Grim Grimoire Once More, Process of Elimination, Mega Man Battle Network, God of Rock e Final Fantasy Pixel Remaster. Na tier B, de jogos aprovados, tivemos Strayed Lights, Epopeia Bundle, Sunrise GP, Canon Dancer. E na tier C+, de jogos aceitáveis, tivemos o Goruns, que são os jogos da Epopeia individualmente, se você for comprar eles, né, fora do bundle. Na tier C, né, jogos no limite do aceitável, tivemos o Minabu e o Troy Racers. E na tier D, de desaprovado, mas pelo menos funciona, Curse of the Sea Rats. E essa, meus amigos, foi a tier list de abril. Lembrando que todos os meses a gente traz as nossas avaliações e impressões dos jogos que jogamos para termos a lista bem completona e vocês conseguem encontrar depois individualmente lá em coelhonews.com, onde ficam as nossas análises. Se você quiser ler, quiser ver esse conteúdo em texto, quiser ter uma referência ali para pesquisar depois, dá uma olhadinha lá ou dá uma olhada também aqui no canal. Talvez vocês tenham sentido falta de alguns jogos aqui nessa lista que foram lançados em abril. Vocês vão ver um highlight reel que eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Então não vai embora agora. Mas a gente também vai incluir vários desses jogos na nossa próxima tier list. A edição de abril, como vocês estão vendo, eu tô lançando aqui no início do mês e em breve vocês vão saber o motivo, tá? Mas porque a gente adiantou, não deu pra testar tudo que a gente ainda planejou. Inclusive, vejam o highlight reel aqui no final e comentem aqui embaixo se faltou algum jogo que vocês querem ver a avaliação e não teve, tá? Porque daí, cara, se tem algum que a gente ainda não comprou, que a gente não conseguiu jogar, porque quando a gente não consegue a chave do jogo pela desenvolvedora, a gente compra esses jogos para poder trazer a avaliação para vocês dos jogos que a gente realmente acha que vale a pena, para ter o conteúdo do canal muito bem redondinho para vocês aqui, tá bom? Então dá uma olhada no highlight reel aqui do final, vê se tem algum que é de interesse de vocês, comenta aqui que eu trago para vocês no mês que vem. E aí, se tiver muito comentário, talvez a gente faça disso uma tradição aqui na nossa tier list, de vocês pedirem os jogos que vocês querem que a gente traga avaliação, tá bom? Então deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão, ative o sininho de notificações e galera, muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui até o final e que apoiam os nossos vídeos de tier list. Cada vez mais eu tenho recebido comentários de caramba, Coelho, eu adoro esse vídeo, esses são os vídeos meus favoritos, muito obrigado. E esse é um vídeo que muitos de vocês, cara, mandam aqui um super valeu nos comentários e muito obrigado a todos vocês. É um vídeo que vários de vocês utilizam para se tornarem membros aqui no canal, porque vocês veem que é um trabalho que ninguém mais faz, cara, é a gente que faz aqui. Então muito obrigado por ajudar a manter essa série aqui viva, galera. É graças a vocês que a gente consegue desenvolver esses vídeos aqui. Muito obrigado. São vídeos super trabalhosos, mas eu fico muito feliz aqui, o Pedroca também, toda a equipe Coelho no Japão que trabalha neles, ficamos muito gratos de ver que vocês realmente aproveitam esses vídeos, então tamo junto, galera. Lembrando, coelhonews.com, vocês podem buscar os jogos lá, que vocês vão conseguir encontrar as avaliações, cara. Não é maravilhoso? Olha só o trabalho que a gente tá tendo ainda agora com a parte escrita do jogo no blog, mano. Pô, muito obrigado por todo o apoio de vocês, galera. Vamos continuar melhorando o conteúdo aqui sempre. Dito isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Quem quiser me apoiar, como eu falei, pode mandar um super valeu, pode se tornar membro aqui no canal e também pode favoritar aí, ó, coelhonojapão.com/Amazon. Favorita aí esse link e deixa no browser de vocês aí que quando vocês forem entrar na Amazon pra comprar alguma coisa, entrem através do meu link, por favor, tá bom? Links da Easy Games aqui na descrição pra vocês também, galera. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!